a obesidade. Né? A gordura, a nível de base de língua, de hipofaringe, ela é muito prejudicial. A faringe é passível de infiltração de gordura? Sim. Ela fica gordinha? Você ganha peso e o tecido gorduroso, ele penetra a nível de base de língua e ele ajuda a aumentar esse grau de flacidez a nível de faringe. Álcool também? Com certeza. O álcool, as bebidas cafeinadas, então café, Coca-Cola, refrigerante rico em cafeína, chamate antes de deitar, não é bom. Não é bom. Não é bom. Calmantes também? Calmantes também ajudam a diminuir o tônus muscular e por isso aumenta o risco de ter ronco e apneia. Ok, então vamos falar dos tratamentos? Sim. Há algum tempo atrás, a cirurgia de ronco, eu não sei se mudou ou se não mudou, se ainda é a mesma, se é aquela convencional, mas era uma cirurgia que trazia algum trauma para o paciente no sentido do pós-operatório. Como é que é a cirurgia de tratamento do ronco hoje em dia? Como o ronco ele é multifatorial, a gente tem que primeiro localizar aonde está o fator de entupimento do paciente. Então, isso é fundamental. Para cada paciente tem um tratamento específico. Então, se você tem uma obstrução grande a nível nasal, a primeira cirurgia que você vai fazer é a cirurgia para recuperar a função nasal. Então, se tem um grande desvio, tem um corneto muito grande, então a gente vai fazer a cirurgia nasal. Se o paciente tem uma campainha grande, como eu falei, uma úvula alongada, os pilares redundantes, compridos, fechando a via aérea, aquelas amígdalas grandes, você vai ter que fazer a cirurgia a nível do palato, da úvula, das amígdalas, diminuindo essa região, deixando a região mais aberta para que o ar passe com uma facilidade muito maior. Mas não são só essas cirurgias. Se você tem, por exemplo, uma amígdala pequena ou o paciente já é amidalectomizado, então existem procedimentos que você faz às vezes apenas uma esclerose, só uma infiltração medicamentosa, tá? Existe a técnica de algumas infiltrações que você faz com substâncias esclerosantes ou então que você faz uma espécie de uma cauterização. Foi o que você fez no Mateus. Eu fiz a cauterização de corneto no Mateus. Que foi assim, foi uma coisa simples. E ele parou de respirar pela boca, uma gracinha. Isso, o tratamento foi muito Às vezes deixa, e a criança tem toda uma alteração, até mesmo aqui da mandíbula, da boca, porque acha que é uma coisa que pode representar muito transtorno e não representa. E o menino deixa o ar entrar. Hoje o ar entra livremente. Eu acho que deve ser um horror uma pessoa que tem o nariz entupido, uma pessoa que não passa o ar, porque eu mesmo não consigo respirar pela boca. Olha que bom, liberdade para o ar entrar, não é? Com certeza. Com certeza. E desvio de septo, por que tanta gente tem anatomicamente problemas de Você pode nascer com um desvio, pode ser traumático e é herdado geneticamente. Então, o pai, a mãe que tem o desvio, o filho vai ter uma tendência maior de ter desvio septal também. Okay. Né? Anestesia, normalmente, como que é? Geral. Né? Para a gente realizar o procedimento da óvulo-palato ou da cirurgia nasal, geralmente é anestesia geral. Agora, os pequenos procedimentos, por exemplo, as cauterizações ou as infiltrações podem ser realizadas a nível de consultório. A gente pode lançar mão também dos aparelhos intraorais. Então, existem aparelhos que são colocados pelo dentista que jogam a mandíbula um pouco mais para frente, aumentando a via aérea, então é possível de você fazer isso. E tem o CPAP, que já é outro tipo de mecanismo que a gente pode lançar mão quando a apneia geralmente é um pouco mais severa, o paciente que não apresenta casos, não apresenta condições cirúrgicas. Então, às vezes a gente tem um paciente idoso, diabético, hipertenso, cardiopata e que não apresenta condição cirúrgica ou que tem uma apneia muito severa. O que você chama de apneia severa? Mais de 10 segundos de parada? A apneia severa é acima de 30 apneias por hora. E com queda na oxigenação
abaixo de 90% de saturação durante um tempo um pouco maior. Então, na realidade, existem parâmetros, né? A gente fala que o indivíduo adulto normal, ele pode ter até 5 paradas. De 5 a 15, a apneia leve. De 15 a 30, a apneia moderada. E acima de 30 paradas por hora, a gente já tem a apneia severa. Nossa, com imagina. certeza, 30 apneias ou mais do que isso, um grande prejuízo, com certeza. E do ponto de vista cardiovascular, isso é uma coisa que é muito importante. Então, a gente fala que a apneia são gotas de morte. Na realidade, o indivíduo está morrendo um pouquinho a cada noite. A cada noite. Nossa. É sério e precisa ser tratado. Tem um tratamento, então vamos procurar o tratamento. Quando é que você, então, indica a cirurgia? Quando o paciente tem essa obstrução nasal, quando o paciente tem um palato redundante, quando o paciente tem aquela amígdala grande, quando ele tem a apneia menor do que essas 30 apneias por hora, porque acima de 30 a gente tem que pensar um pouco mais num tratamento de utilização do CPAP. E as medidas de orientação são muito importantes. Em qualquer nível de obstrução, então, em qualquer nível de apneia, é importante que o indivíduo durma de lado, que ele não vá para a cama com o estômago cheio, que ele evite fumar pelo menos 3 horas antes de deitar, que evite a cafeína, que evite o álcool umas 3 horas antes de deitar. Tentar ter padrões regulares de sono, porque uma coisa é você dormir toda noite às 11 horas da noite. Aquela noite que porventura você vai dormir 1 ou 2 da manhã, aquela noite você vai ter mais apneia e vai ter mais ronco. Muda o padrão, e na noite subsequente também. Então, tentar ter um padrão regular de sono, cuidar do peso, dar uma Isso importância... é que você chama de higiene do sono? Isso, é isso que a gente chama de higiene do sono, que é muito importante. Cuidar Então, do peso. Cuidar do peso, da posição ao dormir, sempre dormir de lado. E tem uma medida que é uma medida muito simples, barata e que diminui também a apneia. Você compra um toquinho de madeira ou algum tijolo e aumenta a cabeceira do paciente, o pé da cabeceira do paciente, em mais ou menos 15 a 20 centímetros. Então é no pé? No pé da cabeceira. No pé da cabeceira. Isso, ou seja, a cabeça fica mais alta. A cabeça e o começo do tronco ficam mais altos em relação aos pés. Entendi. Entendeu? Então, esse tipo de posição libera muito mais a via aérea. É porque quanto mais a pessoa está na horizontal, mais a tendência é que essas estruturas musculares tem um colapso um pouquinho maior, né? Justamente. Se acomodem. E é justamente ao acomodar essas estruturas é que a vibração e o fechamento da via aérea que provoca Você tem informação de até quantos decibéis pode acontecer, pode ser um ronco? Isso é extremamente variável, mas existem casos descritos de até 80 decibéis. 80 decibéis é como uma buzina? É mais alto até. Então, existem roncadores. Você dorme com uma buzina do celular. É muito complicado. É muito complicado. E essa história de ronco acaba segregando mesmo, porque muitas vezes, até tudo bem, às vezes no começo do casamento, né, a pessoa ali está apaixonada, aguenta um pouquinho, mas o casamento vai ficando um pouquinho mais antiguinho. A pessoa já vai para o quarto ao lado, né? Essa é uma causa importante de desagregação do casal. Sem contar das piadinhas, né? Sim.